Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Depois de caçarem o mandato do Deltan Dallagnol e de mais 4 deputados do PL do Ceará, nesta quinta-feira foi a vez do senador, líder da oposição, Rogério Marinho. Um juiz de primeiro grau decidiu condená-lo à perda do mandato e inelegibilidade de 8 anos por suposta irregularidade cometida há quase 20 anos. Marinho poderá recorrer e o senador está seguro de que não será cassado, mesmo porque, se houve qualquer irregularidade que possa torná-lo inelegível, esta já prescreveu. Apesar de respeitarmos a decisão do senhor juiz, nós evidentemente vamos recorrer dela por não acreditarmos que isso signifique nenhum dolo para o erário público. O fato é que no Brasil está acontecendo exatamente o que aconteceu na Venezuela. Lá, primeiro Hugo Chávez, que era militar, cooptou as Forças Armadas através de aumento de salários, condecorações e promoções. Depois, Maduro se aliançou à Suprema Corte, que já estava completamente aparelhada, para assim perseguir e caçar a oposição. Não foi à toa que essa semana o narcoditador venezuelano foi recebido em solo brasileiro com todas as pompas e honrarias de chefe de Estado. A Venezuela sempre foi o alvo de Lula e Maduro, sua inspiração. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Nesta semana, Lula também oficializou a indicação do seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Mais um estelionato eleitoral do vagabundo que tomou o nosso país de assalto. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Na noite de terça-feira, um jantar protocolar aconteceu com as presenças do advogado Cristiano Zanin, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, e com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O jantar foi apenas para que o presidente do Senado fosse incluído na indicação de Zanin, que na verdade já havia sido decidida no churrasco que ocorreu no Alvorada uma semana antes, com a participação de membros da Suprema Corte e sem o Pacheco. E como o senhor avalia o nome do Zanin? Avalio positivamente, alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Lembrando que em outubro, com a aposentadoria da Rosa Weber, Lula tem mais uma indicação a ser feita para o Supremo, o que explica toda essa vassalagem de Rodrigo Pacheco, que almeja ser a segunda escolha do presidente. Mas enquanto Lula nada de braçada no Senado, na Câmara dos Deputados a coisa vai de mal a pior. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. Nesta sexta-feira, 3 medidas provisórias importantes para o governo caducaram. E depois da vitória avassaladora do agro no projeto que restringe a demarcação de terras indígenas, Lula ficou desesperado. Afinal, faltava apenas um dia para caducar a MP, que faria o governo perder 17 ministérios. Encurralado, teve que liberar 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Simplesmente um recorde para o ano. E coincidentemente, no mesmo dia, o ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT, liberou para julgamento um antigo processo contra Arthur Lira que pode tirá-lo da presidência da Câmara. Bom,
Nesta semana aconteceu muita coisa. A visita de Maduro foi um grande tiro no pé do governo. Lula parece que está apresentando indícios de demência senil. E ao mesmo tempo que está encurralado pela Câmara dos Deputados, o Judiciário lhe concede todo o suporte para arregimentar seu delírio revolucionário. Sendo assim, no vídeo de hoje vamos tentar entender como o sistema está movimentando suas peças por trás dessa verdadeira guerra de poderes. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal continua desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Lula confirmou que indicará seu amigo e advogado pessoal Cristiano Zanin para o STF. Em um país sério, o Senado jamais aprovaria a violação do princípio da impessoalidade na escolha de um ministro da Suprema Corte. Esse fato seria tratado como um absurdo moral e ético. Lula, desde que saiu da cadeia, pensa em vingança e, com certeza, usará seu advogado pessoal para essa empreitada. Mas isso já era devidamente previsto. Dias Toffoli era pupilo de Lula e advogado do PT. Fachin era advogado do MST e trabalhou como cabo eleitoral para Dilma Rousseff, que depois o indicou. E Lewandowski trabalhou dentro da Suprema Corte como uma espécie de advogado informal do PT durante o julgamento do Mensalão. Agora, com Zanin, Lula está apenas concluindo o aparelhamento do judiciário brasileiro. Agora, imagine o que aconteceria se Bolsonaro indicasse seu advogado, Frederic Wassef, para uma vaga no Supremo. Aliás, imagine se Bolsonaro convidasse um ditador para vir aqui pegar nossa grana. O ditador tivesse a eleição não reconhecida por 50 países, denúncias de tortura e estupro pela ONU, fosse procurado por tráfico internacional de cocaína e um segurança do ditador desse um soco no peito de uma jornalista da Globo. Mas enfim, por outro lado, tudo indica que a vergonhosa tentativa de Lula de recriar a Unasul, União de Nações Sul-Americanas, fracassou antes mesmo de iniciar. O jantar que seria oferecido por Lula e Janja aos presidentes sul-americanos após a reunião no Itamaraty foi cancelado do nada. Pelo que consta, a maioria dos convidados preferiu voltar aos seus países assim que o evento terminou. Fontes diplomáticas afirmam que foi uma espécie de protesto em apoio aos presidentes do Uruguai e do Chile, que manifestaram repúdio às declarações de Lula em apoio à ditadura venezuelana. A intenção do Lula era mostrar para o mundo que toda a América do Sul está com Maduro, mas os presidentes perceberam o ardil do petista e vazaram. Ou seja, mais um vexame internacional protagonizado pelo Cachaça, porque até mesmo os presidentes de esquerda que estiveram no evento, supostamente alinhados ao PT, sabem o que significa perante o mundo ter seu país associado a um narcoditador genocida. Não é por menos que o jornal Washington Post estampou na capa de sua edição desta quarta-feira o encontro do presidente brasileiro com o ditador. A matéria enfatiza a hipocrisia de Lula, que passou a campanha toda prometendo democracia, mas na prática apoia e defende ditaduras.
A verdade é que a política externa do Lula tem sido um desastre. Agora sim, e por causa dele, o Brasil de fato se tornou um pária para a comunidade diplomática internacional. A primeira viagem do Cachaça foi para a Argentina. Lá ele prometeu financiar, via BNDES, um gasoduto para transporte de gás de xisto ao custo de 3,5 bilhões de reais. O gás de xisto é mais poluente do que o gás natural do pré-sal. Na época, Marina Silva disse desconhecer o que Lula dizia em Buenos Aires. Depois foi para os Estados Unidos em uma visita em que saiu de mãos abanando. Ao voltar para o Brasil, permitiu que navios iranianos atracassem em nossa costa. Na China, Lula atacou a hegemonia do dólar nas transações internacionais e assinou o documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Nos Emirados Árabes, culpou os Estados Unidos e a União Europeia pela continuidade da guerra na Ucrânia. Na visita a Portugal e Espanha, Lula assistiu a atos de rua contra sua presença e protestos de deputados dentro do parlamento português, onde foi visto como um aliado da Rússia. No Japão, Lula ficou fugindo como um rato de Zelensky, e sua proposta megalomaníaca de criar um grupo de paz para resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia teve novo revés. Na sala dos líderes internacionais, os representantes de vários países fizeram rodinhas ao lado de Joe Biden e de Zelensky, enquanto Lula ficou sozinho, fingindo que estava lendo alguns papéis. A mídia internacional não deu nenhuma atenção ao brasileiro. E enquanto passa vergonha ao redor do mundo, torrando nosso dinheiro com a janja e se hospedando em hotéis nababescos, Lula, sem articulação na Câmara dos Deputados, fica cada vez mais isolado. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. E para aprovar a emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. Para você ter ideia, a Dilma Rousseff, antes de ser empichada, tinha mais apoio na Câmara que Lula hoje. Apesar do governo, nos 45 do segundo tempo, às custas de distribuição recorde de emendas e depois de dura pressão em Arthur Lira, ter conseguido salvar a MP que assegura os novos ministérios, já na sexta-feira, 3 medidas provisórias perderam a validade sem terem sido votadas e transformadas em lei. As medidas que caducaram eram consideradas importantes para Lula. Uma delas transferiria o COAF do Banco Central para o Ministério da Fazenda. Com a perda da validade, o órgão volta a fazer parte da autoridade monetária como era na gestão de Bolsonaro. Já a segunda MP, que perdeu validade, instituía o chamado voto de qualidade nas decisões aí do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que permite ao governo ter o voto de desempate em julgamentos tributários. E por fim, a MP que extinguiria a Funasa. O fato é que em quase 6 meses de governo, Lula vem colecionando derrotas. A Câmara derrubou o decreto que mudava o marco legal do saneamento. Mesmo com a distribuição de mais de 9 bilhões em emendas e cargos de segundo escalão, o governo não conseguiu maioria para passar a PEC da censura. O famigerado arcabouço fiscal foi completamente desidratado. E nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei sobre o marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas. O projeto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. A aprovação do PL, que deverá ser ratificada aí pelo Senado Federal, é
é uma grande vitória da bancada do agro e motivo de comemoração pelos produtores rurais, pois oferecerá, enfim, a tão aguardada garantia de que a propriedade privada no campo estará resguardada, sem o risco de que novas demarcações levem a desapropriações indevidas. Para completar, depois de ter tentado normalizar a ditadura genocida da Venezuela e depois de um capanga de Maduro ter dado um soco no peito de uma antiga jornalista da Rede Globo, toda a imprensa tradicional, que até então passava pano para tudo que Lula fazia, passou a reprovar o governo. Não é à toa que foi a própria Globo que revelou que o general G. Dias, cupincha do Lula, falsificou os relatórios de 8 de janeiro, retirando do documento enviado ao Congresso a informação de que tanto G. Dias quanto Flávio Dino foram devidamente informados por mensagens enviadas para os seus celulares do crescente risco de invasão aos prédios dos três poderes. Ou seja, apesar da perseguição sumária aos conservadores, o clima do país está muito semelhante ao clima de 2015 ou de 2016, que antecedeu a queda da Dilma. Entenda uma coisa, o sistema quer censurar as redes sociais, eliminar Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo e tirar de cena aqueles que por um breve período combateram a corrupção. E esses objetivos vão ao encontro dos anseios de Lula. Mas eu insisto em dizer que em um possível processo de impeachment, que pode surgir aí da CPMI do 8 de janeiro ou da CPI do MST, o sistema não impediria a queda do Cachaça. Este serviu apenas para evitar a reeleição do Bolsonaro. Agora não passa de um velho imprestável com claros indícios de demência senil. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!